Boa noite, gruda Novo Tempo, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem, uma palavra que o Senhor falou comigo, me incomodou e quero também compartilhar isso com vocês. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30. Eu vou ler aqui. Dizendo ele, ou seja, Jesus, estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pouco antes, nesse capítulo 8, Jesus ele tratou de uma mulher, da situação de uma mulher que foi pega num ato de infidelidade. Jesus, então, ele vai tratar, ele vai começar a falar com os discípulos e também com aqueles que estavam à sua volta. Alguns religiosos, alguns judeus, apegados às Escrituras, ou seja, apegados ao Antigo Testamento. E Jesus está ali falando acerca da sua missão, do objetivo da sua vinda, do caráter dele, da sua instrumentalidade, da ligação dele com o Pai. Ou seja, ele vai demonstrar tudo aquilo que ele falou, não falou por ele mesmo, mas daquilo que ele viu junto com o Pai. Então, depois de Jesus tratar desse assunto, da sua natureza, da sua missão, então alguns dos judeus, algumas dessas pessoas, após ele explicar a natureza da sua vinda, da sua natureza com o Pai, alguns creram nele, alguns judeus. E olha só o que diz isso que a gente é lendo, né? Dizendo ele estas coisas, muitos, são muitos creram nele. Mas Jesus disse também, né? Que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ao ver essa palavra aqui, no que nos chama a atenção é eu ver Jesus falando nessa frase de que eles já tinham acreditado, já criam em Jesus. Apesar daqueles judeus já terem acreditado em Jesus, já terem crido em Jesus, a palavra de Jesus ainda não produzia efeito no coração deles. Eles criam em Jesus, mas eles ainda não haviam permitido de que a palavra de Deus penetrasse em seus corações e produzisse neles aquilo que verdadeiramente é a eficácia do poder da palavra. Parece alguma coisa muito distinta, mas na mente de alguns que creem isso, ele já creu, então foi transformado. Não é isso. Não é isso aqui que Jesus mostrou. Eles haviam crido, mas ainda não haviam entendido a palavra de Deus, porque a palavra não havia penetrado nos seus corações. Então, ainda não tinha operado a transformação que eles precisavam. Vamos trazer esse aspecto aqui para os nossos dias de hoje. Há pessoas que já creram em Jesus, há pessoas que têm rótulos denominacionais, há pessoas que professam o nome de Jesus, mas que ainda a palavra de Deus não produziu efeito nos seus corações, ou seja, não foram transformados pela palavra. Se dizem crentes ou evangélicos, mas a palavra de Deus ainda não os transformou. A palavra de Deus ainda não teve a oportunidade de entrar nos seus corações e produzir o efeito que só a palavra de Deus tem poder para fazer.
Então é importante nós entendermos o seguinte, que aqueles homens, aqueles judeus que estavam diante do Verbo encarnado, o próprio Verbo de Deus que desceu da glória, estava ali pregando, estava ali falando o caráter da sua missão, e eles creram naquilo. Eles creram naquilo. Só que depois deles terem crido naquilo que Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que Jesus está querendo mostrar para eles? Que o que faz um discípulo é o poder da palavra. Por isso que Jesus estava dizendo, se permanecerdes na minha palavra, ou seja, se a minha palavra penetrar em você e produzir em você uma transformação, se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos. Então, o que faz um discípulo não é uma igreja. O que faz um discípulo é a palavra. O que faz o discípulo é a palavra. Sem a palavra não existe discípulos. O que é um discípulo? O que é ser discípulo? Discípulo é aquele que, quando você olha para ele, você vê nele as características do seu mestre. O discípulo é aquela pessoa que, quando ele chega num determinado lugar, ele fala semelhante ao mestre. Ele age de uma forma semelhante àquilo que seu mestre agiria. Então, quando você olha para o discípulo, você se lembra do mestre. Agora, se você olha para alguém e você não consegue ver nele ou nela as características de Cristo, então significa de que a palavra ainda não operou nele ou nela. A palavra não operou a palavra nele ou nela ainda. Então, consequentemente, não é discípulo. Então, a gente pode ser membro de uma igreja, a gente pode até gostar de Bíblia, a gente pode ter função na igreja, a gente pode ter título na igreja, mas se a palavra de Deus ainda não fez da gente um discípulo, porque ser discípulo é muito mais do que um rótulo, do que ter um título. Ser discípulo significa parecer-se com o mestre, é estar identificado com o mestre. Como o Verbo de Deus, ele opera tudo pelo poder da sua palavra. Então é a palavra que produz em nós as características do mestre. Quando as pessoas olharem para nós, vão ver em nós a pessoa de Jesus. Não é porque a gente é bom, não, mas é pelo poder da palavra. Foi a palavra que nos transformou, foi a palavra que imprimiu em nós o caráter de Cristo. A palavra tem esse poder. A palavra tem esse poder de transformar o homem, de fazê-lo uma nova criatura. A palavra muda a nossa identidade. A palavra de Deus, ela muda nosso linguajar. A palavra de Deus, ela muda as nossas atitudes. Todas as vezes em que nós olharmos para alguém ou qualquer pessoa, seja lá quem for, e não conseguimos ver nele ou nela a pessoa de Cristo, isso significa que ainda não é discípulo de Cristo, ou se já foi um dia, abandonou esse legado, abandonou esse discipulado, abandonou esse poder glorioso da palavra, e por isso se afastou, já não tem mais as características de Cristo. Olha só, eu vou trazer à memória aqui aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro, ele havia convivido com Jesus 3 anos. E quando Jesus foi levado preso para a casa do sumo sacerdote, Pedro está no pátio da casa, observando Jesus de longe. E algumas pessoas começaram a fazer perguntas para Pedro. Você falava com ele? Você se parece com ele? Até que alguém disse, a tua fala te denuncia. Você é um deles. Olha só que coisa maravilhosa. A tua fala te denuncia. Apesar de Pedro estar ali amedrontado, negando Jesus,
mas era impossível negar as características do mestre que estavam na mente, na alma e no coração de Pedro. Quando ele falava, as pessoas se lembravam logo de Jesus. Tá vendo só, irmãos? Que maravilhoso! Significa que andar com Cristo é contagiante. É impossível caminhar com Ele sem ser transformado por Ele. É impossível isso. Então você pode até ter um rótulo, uma igreja, uma denominação, dizer que é crente, de que pertence a Ele, mas se as pessoas não enxergarem, olharem para mim, para você e não enxergar a pessoa de Jesus, significa que a palavra de Deus não operou em nós para nos fazermos discípulos de Jesus. Então Jesus estava dizendo aqui aos discípulos que criam nele, mas que ainda não tinham sido transformados por ele. E Jesus vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, né, sereis meus discípulos. Agora, nós não podemos pegar a Bíblia aqui e torcer ela. Ninguém pode pegar, ninguém pode dizer o seguinte: se você não permanecer em tal igreja, então você não é discípulo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a pessoa pode estar numa igreja batista, presbiteriana, na assembleia, na metodista e continuar e ter preservado a sua característica cristã. A palavra de Deus vai continuar operando na vida dele ou dela. O que faz sermos discípulos de Jesus não é igreja, não é rótulo, não é denominação, é o poder da palavra. É o poder transformador da palavra. As pessoas querem tirar o poder da palavra e transferir para uma denominação. E isso não existe. Isso não existe. Quem te salvou foi a palavra. Quem te liberta é a palavra. Quem te consola é a palavra. Quem edifica é a palavra. Quem exorta é a palavra. Quem dirige é a palavra. Quem acerta a vida do homem é o poder transformador da palavra. Sem o poder transformador da palavra, ninguém, absolutamente ninguém é discípulo. Se você extinguir a Bíblia de uma igreja, você não vai fazer discípulos, a não ser que seja para si próprio, tá? Agora, se eu quiser fazer discípulo para mim, basta eu não pregar a Bíblia. Eu escondo a Bíblia, eu retiro a Bíblia e começo a pegar um texto fora de contexto para ter o pretexto de formar discípulos meus, para mim ou para o homem. Entendeu? Então eu digo isso de uma forma firme, de que a sua alma pertence àquele que comprou ela na cruz do Calvário. Você pode ter o seu nome em hall de igreja, mas isso pouco ou nada vale. O que vale é ter o seu nome escrito no livro da vida. É o que verdadeiramente importa e vale, ter o seu nome escrito no livro da vida. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Se você abandonar a palavra, automaticamente você deixou de ser discípulo. Você sabe qual é o grande risco e que as pessoas correm abandonando a palavra? Quando você abandona a palavra, você desvincula a congregação do discipulado. Pregar o que a Bíblia não diz. Olha só, presta bem atenção. Pregar o que a Bíblia não diz é dizer o que Deus não mandou você dizer. Pregar o que a Bíblia não fala é dizer o que Deus não disse. Quando eu prego aquilo que não está nas Escrituras, eu prometo o que Deus não prometeu.
Eu proíbo o que Deus não proibiu e eu libero aquilo que Deus não libera. Olha só, é uma completa distorção. É por isso que a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa estar apegada às Sagradas Escrituras. Irmão, lê a Bíblia, irmã. Lê a Bíblia, irmã, porque nela está o projeto de redenção para a sua alma, para a minha alma. Quem não conhece a Bíblia é massa de manobra. Quem não conhece Bíblia aceita qualquer argumento humano e começa a ser dominado, mas quem domina a igreja é o Espírito Santo. Quem te comprou foi Jesus. Quem habita no seu coração é o Espírito Santo. Quem vai te levar para o céu não é a igreja, é Jesus, é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz e é Ele que virá em glória para arrebatar a igreja. Aleluia! Parece que é difícil entender uma coisa assim, que é tão simples, né? Mas olha só, o dia que eu deixar de pregar a Bíblia, o dia que eu deixar de pregar a Bíblia, ou eu ver o meu pastor deixar de pregar a Bíblia, então eu vou procurar em outro lugar. Porque o meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é com a palavra do Senhor. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Se não permanecer na palavra, não vai ser discípulo de Jesus. Vai ser discípulo de alguém, de alguma entidade religiosa, ou discípulo de alguém, mas não de Jesus. Jesus está deixando aqui bem muito claro. Os judeus estavam crendo nele, estavam acreditando nele, mas ainda não haviam sido transformados pela palavra. Olha só, tem muita gente dentro da igreja que abre a boca para falar: eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, mas a palavra ainda não entrou no seu coração. Você pode até mesmo congregar em alguma igreja sem ser igreja. Olha só isso aqui, hein? Olha só isso aqui, eu vou repetir. Você pode congregar em uma igreja sem ser igreja. Conseguiu entender? Eclésia ou eclesia quer dizer isso. Arrancado, tirado para fora. É isso ser igreja. Agora, se a palavra de Deus ainda não te arrancou das amarras do mundo e transformou a sua vida, então verdadeiramente não é igreja. E quem é que faz isso então, irmão? É o poder da palavra de Deus. Ninguém tem poder para fazer isso. Deus não tem compromisso com a pregação do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é o que o pregador fala, é o que a Bíblia diz, irmão. É o que a Bíblia diz, irmã. Isaías capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Saiu da boca de quem? Da boca de Deus. Sairá e não tornará para mim vazia. Antes cumprirá o que me apraz. A palavra volta para ele e faz aquilo que ele determinou. Isso é o poder da palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele não tem compromisso com nenhuma palavra de líder religioso. Ele tem compromisso com a sua palavra. Tá claro? Ele tem compromisso com a sua palavra. Agora, vamos no verso 32. Olha só. Verso 32. É um verso muito citado, é um verso muito falado, mas infelizmente, é pouco vivido. Não é tão vivido como ele é tão citado. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só o que Jesus está dizendo. Em João 17 diz assim: a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santificai-vos na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Se você não permanecer na palavra, ela não pode operar nada em você. Ela é inócua.
ela não faz nada. Não é a verdade que te transforma, mas sim o conhecimento da verdade que te transforma. A verdade, ela continua aqui, ó. Tá aqui parada. Mas se eu não a conhecer a verdade, ela não vai agir em mim. A verdade está aqui. Mas se eu não conhecer a verdade, ela não vai agir. As pessoas podem até falar, a verdade liberta. Mas o que liberta é o conhecimento. É o conhecimento. Procure conhecer a verdade. Procure estudar a Bíblia. Procure ler a Bíblia. Procure ter esse conhecimento da Bíblia. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Para isso serve isso aqui, ó, o Gruda. Para gente ler a Bíblia. Para a gente estudar a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que não têm costume de ler. Não têm o costume de aprender. Não têm o costume de pegar ali, esmiuçar a Bíblia. De aprender mesmo isso aí. E a gente não pode ser ignorante ao ponto de não querer estudar a Bíblia. A gente não pode ser ignorante a forma de não querer estudar, de querer ler a Bíblia, de conhecer a verdade. A gente não pode ser negligente e não querer conhecer verdadeiramente a palavra. Porque diz isso aí, né? Dizendo ele estas coisas a muitos que nele criam, e Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. A gente tem que permanecer na palavra, conhecer verdadeiramente a palavra para gerar transformação na nossa vida. Que a gente tem que agir segundo a palavra, tem que caminhar segundo a palavra tem que produzir efeito todos os dias na nossa vida. Porque a igreja que tem receio de conhecer a Bíblia e formata a Bíblia e abre a boca para falar qualquer coisa, e que a gente não tem o conhecimento, não é isso o nosso objetivo. Nosso objetivo é formar discípulos de Jesus. E se a Bíblia disser para você, não faz, não faça. E se a Bíblia falar para você, faça, então você faça. Porque é a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. E se a palavra penetrar em você, ela vai fazer de você um discípulo de Jesus. E se a palavra fizer de você discípulo, essa verdade te liberta de todo e qualquer tipo de amarra. Porque essa verdade, ela tem poder para libertar o homem. Essa verdade tem o poder. E se você não tem o conhecimento da verdade, você se torna escravo da mentira. Se você não tem o conhecimento da verdade, você se torna escravo da mentira, porque a libertação só acontece através da palavra. Fora disso é engano. Fora disso é engano. A libertação, ela vem pela palavra. Olha só, uma mente cauterizada, ela está capaz de achar que está plenamente certa, porque a mente cauterizou. E quando a mente, ela cauteriza, quando o coração embrutece, endurece, quando se torna um coração de pedra, você morre fazendo a coisa errada, achando que está fazendo a coisa certa. Mas o céu, minha irmã, o céu, meu irmão, ele não vai abrigar homens e mulheres que já conhecem a palavra e que deviam viver por ela, mas se permitiram ser cauterizados pela sua própria arrogância, pela sua própria vaidade, e que agora, sendo cauterizados, fazem o que querem achando que está certo. Isso é a pior coisa que existe. Olha só, sabe uma coisa que é maravilhosa que existe? É a sensibilidade. Falhar, todo mundo erra. Falhar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo vai pecar. Saul errou, Davi também. Tem aqui 2 exemplos aqui, ó. Mas qual foi a diferença dos dois? Olha só, vou falar aqui rápido, tá? Saul, quando ele errou, Samuel chegou diante dele, chamou a atenção dele, e Saul disse assim: fica comigo e me honra, Samuel. Davi não. Quando o profeta Natan chegou diante dele e contou uma história para ele, ele disse:
esse homem é digno de morte. Natan disse: esse homem és tu, ó rei, você pecou contra o Senhor. Davi se prostra e diz: pequei contra o Senhor, pequei contra o meu Deus. Está vendo aí a diferença de Saul e de Davi? Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, senão brevemente virei a ti e tirarei de ti o seu castiçal. Deus não tem castiçal para sempre com ninguém. Se você não se arrepender do seu pecado, Ele tira o seu castiçal. A bênção que você foi um dia não permanecerá. Lembra-te, pois, aonde caíste. Para eu me arrepender, eu tenho que saber onde foi minha queda. Para eu me arrepender, eu tenho que confessar. Para eu me arrepender, eu tenho que saber em que eu me desagradei a Deus. Em qual foi o meu pecado, no que foi que Deus se entristeceu comigo, no que foi com o Espírito Santo. Por quê? Ele abandonou meu coração. Quando Davi ele ora, quando Davi ele está orando, ele ora num salmo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado tirou dele a alegria, mas ele vai aos pés do Senhor, ele chora e diz: Deus, pequei, torna-me, dar-me a alegria da tua salvação. Errar, os dois erraram, Saul e Davi erraram, mas tiveram uma diferença no comportamento diante do erro. Alguém que quer acertar se humilha, reconhece aonde falhou, lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o castiçal. Olha só, os judeus, olha só, vou pegar aqui o texto, olha só, o verso 30, olha só esse verso aqui, verso 51. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá. Olha só a afirmação de Jesus no versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Guarda, minha irmã, guarda, meu irmão, a palavra do Senhor no seu coração. Guarda essa verdade que Jesus afirmou. Guarda essa verdade para você nunca morrer diante do Pai. Nunca morrer, nunca ter uma morte espiritual, nunca morrer para essa verdade, para você nunca morrer, nunca deixar de ser discípulo, nunca deixar de ser discípula de Jesus. Guarda a palavra do Senhor, lembra-te de onde você caiu, volta a tornar as primeiras obras. Não faça igual Saul, não, errou, e mesmo assim ainda está com orgulho. Faça igual Davi, errou, se humilha, peça perdão, peça ao Senhor: me dá de novo a alegria do teu Espírito, a alegria da tua salvação. Errou, irmã, todo mundo vai errar. Pecar, todo mundo vai errar, todo mundo vai pecar, todo mundo vai errar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas isso nós temos que ter todos os dias na nossa mente, de que eu falhei, de que eu errei, de que sou pecador, mas que eu sou carente do perdão do Senhor. Eu sou carente do perdão do Senhor, porque eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero ser discípula de Jesus. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, permaneça na palavra do Senhor, permaneça na palavra do Senhor. Se por acaso você deslizou, você se desviou, você saiu da presença, da palavra, da verdade do Senhor, volte de novo, esteja novamente na presença do Senhor, viva de novo o primeiro amor. Porque se você não guardar a palavra, não estiver na verdade do Senhor, você não pode ser discípulo. Pensa assim, todas as vezes que você for agir, o que Jesus faria?
Jesus xingaria? Jesus agrediria alguém? Pensa nisso. Pensa nisso. Como é que Jesus faria? Como é que Jesus faria? Faça igual aquele louvor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Amém, gruda? Essa palavra que entre nos seus corações, no coração de você, minha irmã, no seu coração, meu irmão, porque essa palavra falou grandiosamente comigo e eu creio que também falou com você também. Amém? Vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos.